Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra e o nosso muito obrigado a você que tem compartilhado, tem dado do seu tempo para ouvir as nossas reflexões, o nosso muito obrigado. A você que se inscreveu, um grande abraço. E continue, gente, compartilhando o nosso material, que a luz da verdade chegue ao conhecimento do maior número de pessoas. Continue deixando seus comentários, fazendo as suas perguntas. É muito importante, é muito relevante e edificante para nós cristãos. Nós recebemos uma pergunta que, embora vindo através de um grupo que temos, o Café Teológico, eu acredito que essas perguntas, elas são relevantes, elas são importantes por conta do tempo que nós estamos vivendo. E as perguntas são essas. O grande avivamento já se cumpriu ou vai se cumprir? Sobre a profecia de Joel, a profecia já se cumpriu? E sobre o avivamento, será um avivamento geral ou individual? Gente, em primeiro lugar, já tenho falado com muita frequência e vou repetir. Eu já li muito a respeito disso, já ouvi muita gente falando sobre isso, de que o avivamento coletivo acontecerá antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Que a volta do Senhor Jesus Cristo será marcada por esse grande avivamento coletivo. Isso não é verdade. Não é isso que a Bíblia diz. Você não encontra um texto sequer que dê respaldo a essa concepção. Pelo contrário, se você ler Mateus capítulo 24, quando Jesus fala sobre os sinais proféticos, e se você prestar bem atenção nas epístolas, principalmente sobre o que Paulo fala aos Tessalonicenses, você vai descobrir que a vinda do Senhor Jesus Cristo será marcada por, primeiro, a Bíblia fala sobre uma explosão de falsos mestres. Fala sobre uma explosão de esfriamento, as pessoas perdendo o primeiro amor, e fala também sobre a grande apostasia. No entanto, falando sobre a outra pergunta, se o avivamento será geral ou coletivo, coletivo não, e nós não podemos usar essa desculpa de não buscar ao Senhor, porque nós estamos aguardando esse grande avivamento coletivo. Não. Mateus capítulo 25 fala sobre o avivamento e sobre a busca individual. E você vai perceber na parábola das 10 virgens que 5 delas, independente do que estava acontecendo, independente do que pensavam, do que falavam, de como estavam vivendo, estas 5 buscaram o Senhor de todo o seu coração. Aí está o segredo. Independente do que esteja acontecendo, independente do que você está vivendo, não fique aguardando por algo que vá acontecer. Busque você o poder de Deus. Seja você usado por Deus. E Deus dará a você aquilo que você tanto necessita e tanto precisa para vencer os dias maus. Em relação à profecia de Joel, se essa profecia já se cumpriu, Joel capítulo 2, eu acredito que essa pergunta tem a ver justamente por ocasião do que aconteceu em Atos 2. Porque em Atos 2 houve o derramamento do Espírito, o início, o dia de Pentecostes. E Pedro diz, o que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. Bom, em primeiro lugar, gente, nós precisamos entender o seguinte. Quando nós falamos de profecia, nós precisamos compreender 3 coisas. Primeiro, existem profecias que já se cumpriram. Existem profecias que ainda irão se cumprir. E existem profecias que elas se cumpriram parcialmente. Por exemplo, quando você lê no Antigo Testamento sobre a destruição da cidade de Tiro, lá em Ezequiel, você vai descobrir que a destruição daquela cidade, ela ocorreu em 2 fases. A primeira, por ocasião do reinado de Nabucodonosor. Depois, quase 300 anos depois, essa profecia se completa, a cidade de Tiro é totalmente destruída por ocasião da invasão no comando de Alexandre o Grande. Um outro fato que eu quero falar para você
é sobre o que aconteceu na sinagoga nos dias de Jesus. Você já deve ter lido. Lucas fala sobre isso. Jesus está na sinagoga, ele toma o livro e diz: hoje se cumpriu as escrituras, a profecia. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me enviou para fazer isso e para fazer aquilo. Ok. Mas se você comparar a profecia de Isaías, você vai perceber que está faltando parte. Se cumpriu a primeira. Jesus Cristo se manifestando para salvar, para perdoar, para resgatar. Mas Isaías fala que o Espírito do Senhor não só estaria sobre ele, mas que ele viria para trazer juízo, que ele viria para manifestar justiça sobre a terra. E essa parte profética só vai se cumprir por ocasião do seu retorno, quando ele não virá mais como aquele que veio para resgatar, salvar, aquele homem manso, humilde, servo, mas ele virá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bom, em relação à profecia de Joel, ainda precisamos entender uma coisa. No Antigo Testamento, meus queridos irmãos, embora você vá observar algumas figuras, algumas imagens que aponte para a igreja, não existe uma profecia sequer no Antigo Testamento que tenha se referido à igreja diretamente. Por quê? Porque não havia igreja. Eles nem tinham conhecimento do que era igreja. Logo, eles estavam falando com o povo de Israel. E quando você tenta entender Deus se relacionando com os homens, você tem que entender que Deus se relaciona basicamente com dois grupos de pessoas: o povo de Israel e a igreja. A terra, a raça humana é dividida: o povo de Israel, a igreja e a sociedade como um todo. Mas o relacionamento de Deus se resume a esses dois grupos: o povo de Israel e a igreja. Quando Joel profetiza, ele está profetizando para o povo de Israel, para Israel. E ele diz: olha, é interessante que Joel usa a expressão últimos dias. E existe uma diferença muito grande entre os últimos dias e os últimos tempos. Quando você lê últimos tempos nas epístolas, está falando de algo geral, global, amplitude. Mas quando fala de últimos dias, está falando de algo mais específico. E a Bíblia diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Está falando de algo específico, está falando de algo mais pessoal, está falando para um povo. Segundo, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Bom, ali o que aconteceu em Atos 2 não estava se referindo sobre toda a carne, apenas um grupo limitado. E quando que isso vai se cumprir? Por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo. Um outro fator que eu quero chamar a sua atenção é que essa profecia de Joel, ela tem duas coisas que nós precisamos observar. Primeiro, é o derramamento em si do Espírito. Segundo, são os sinais nos céus e os sinais na terra. O que se cumpriu parcialmente? Se cumpriu o início, a porta, né, essa abertura do avivamento em Atos 2, não sobre toda a carne. E ainda está faltando se cumprir na sua totalidade os sinais nos céus e os sinais na terra. E quando que vai acontecer isso? Por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, respondendo, a profecia de Joel diz respeito à igreja? Não. A profecia de Joel diz respeito ao povo de Israel? Sim. Ela se cumpriu na sua totalidade? Não. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. E ali foi apenas um grupo específico. Qual é a outra razão que me leva a crer de que essa profecia não se cumpriu na sua totalidade? Porque está faltando os sinais nos céus e os sinais na terra. E quando que isso vai acontecer? Por ocasião do retorno da volta do Senhor Jesus Cristo. E aonde estará a igreja? A igreja não estará mais aqui na terra. Logo, esta profecia não faz sentido nenhum para a igreja. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que a igreja só veio a existir mesmo quando Jesus revela o mistério da igreja a Paulo. Ela teve sim a sua inauguração no Novo Testamento, mas de fato ela só veio a existir mesmo, a sua identidade só foi
vamos assim dizer, concretizada por ocasião da revelação de Jesus Cristo a Paulo, quando ele fala Cristo e a igreja, um mistério. Eu espero que essa palavra tenha lhe ajudado, lhe faça bem e que você possa divulgar essa mensagem ao maior número de pessoas. Que Deus te abençoe e te guarde e até a próxima.